Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, o Mulheres de Impacto. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial. Vocês sabem que aqui a gente conta histórias reais de mulheres reais. E eu quero compartilhar com vocês a história da Janiele. Seja muito bem-vinda, Janiele. É um prazer gigante ter você como minha convidada especial aqui hoje. Oi, Simone. Prazer todo meu. Uma honra estar aqui contigo e gravar, sim, o meu primeiro podcast. Que legal. Obrigada. Parabéns por se permitir estar aqui. E a Janiele, ela é minha mentorada e ela traz muito na comunicação dela alguns pilares que ela vive, né, Jani? E eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre o quanto é importante na tua vida, tanto a comunicação, quanto a disciplina, como a parte de vendas, né, que é o que você faz a tua vida toda. Fala para nós um pouquinho sobre esses pilares aí, o quanto de importância tem isso na tua vida. Bom, eu comecei a minha vida muito jovem como atleta. E desde lá, então, eu entendi que a disciplina me levaria a lugares inimagináveis. E disciplina é um padrão de comportamento. Eu amo falar sobre disciplina. É algo que eu não abro mão nunca na minha vida. Por quê? Quando você tem disciplina, tu performa na tua vida pessoal, no teu espiritual, na tua área física, em todas as áreas. E quando você adota isso diariamente, você percebe que o teu treino, você fazer todos os dias um pouco, vai fazer você evoluir, tanto no profissional, quanto na comunicação, quanto nos teus negócios, de fazer negócios girarem. Por quê? Porque você está já com aquele hábito de cuidar, né, primeiramente de ti, que acho isso fundamental. Sim. Quando estamos bem conosco mesmo, a gente faz com que as coisas fluam melhor. Eu vou contar um pouco de como eu fiz esse movimento que transformou minha vida. Precisei passar por um episódio que foi perder minha mãe e entender que depois daquele processo, da perda dela, eu precisava fazer coisas diferentes. E a disciplina foi o quê? Foi eu lembrar tudo que eu vivi com ela. Inconscientemente, eu ficava pensando, como que eu criei isso para a minha vida? E mesmo não tendo visão de futuro, com 7, 8 anos de idade, eu entendi que eu já viajava com a minha mãe, ela fazia vendas, é supervisora. Tu perdeu ela com que idade? 56 anos. Hoje faz 13 anos. 13 anos. E eu entendi que desde lá, a disciplina de estar com ela, de estar viajando, de estar aprendendo, e eu não tinha essa noção. De que isso era disciplina. Não tinha. Tu já vivia isso, mas tu não tinha noção de que isso era disciplina. Porque é um padrão de comportamento. Fazia eu sair com ela para mim enxergar o que ela fazia. Então, ontem, quando eu estava me preparando para estar aqui, eu pensei, nunca falei sobre isso. Mas inconscientemente, aí trazendo para a minha parte de comunicação e vendas, porque eu sempre fui uma menina que falava um pouco. Eu sempre deixei os adultos falarem. E com o passar do tempo, eu entendi, ressignifiquei, que por ouvir alguns padrões, que tem que deixar os adultos falar, não é teu momento de falar e tal, eu escutava muito que eu era tímida. E eu falo hoje que não existe crianças tímidas e pessoas tímidas. Existem pessoas que não confiam no ambiente que estão. Quando você não confia onde o ambiente não te sustenta, você não vai ser você. Você não vai falar. Mas quando você se sente confortável, aí tu começa a se entregar. Eu era uma pessoa que não imaginaria como me comunicar tão bem como hoje. Mas você aceitou, né, isso que falaram sobre você, de que você era tímida. Os padrões que são impostos e as crenças que são impostas, né? Eu falo que gosto muito de falar sobre crenças, sobre padrões, né? Sou terapeuta de formação também. E tudo que a gente vive hoje na nossa vida adulta, ou até as dificuldades que a gente tem, elas estão muito ligadas à forma como a gente foi criada, ao ambiente que a gente foi criada, as coisas que a gente ouviu, as coisas que a gente aceitou como verdade. Então, o que você ouviu quando criança sobre vendas, sobre comunicação, sobre você pode se comunicar ou não, sobre disciplina, sobre o que é trabalhar, o que é fazer isso ou fazer aquilo. Tudo isso moldam o seu comportamento enquanto adulto. Mas não que a gente precisa aceitar isso como uma verdade, né, Jani? Com certeza. Que foi isso que você entendeu, né, na fase adulta, de que não é porque talvez eu fui uma criança mais retraída, até pelo ambiente ou pelas situações, que eu preciso aceitar isso como uma verdade para minha eu da realidade agora ou do futuro, né? Com certeza. A questão é entender de onde veio esse gostar de vender.
foi esse pensamento de pensar, eu estava com ela, eu cresci vendo ela fazer isso, e ali eu me apaixonei, e eu não sabia disso. No entanto, que eu me formei em administração. Sou pós-graduada em gestão financeira, em marketing e vendas, e já testei também estar em ambientes administrativos fechada, mas eu não estava feliz, não era feliz com aquilo. E eu fui buscar da onde foi essa questão, né, do comercial. E foi lá, deu como atleta, ser líder de equipe, foi eu estar acompanhando minha mãe, observando, porque eu era uma pessoa que observava muito, mesmo criança, mas ela me fazia vender. Ela me dava o meu pano de joia, as pessoas compravam de mim, eu não precisava falar nada, as pessoas acabavam... E aquilo foi maturando e foi crescendo, né? Fui crescendo, entendendo, é aí que eu vou me encontrar, é isso que eu quero fazer. Então, precisei sim ressignificar muitas coisas, como foi a tal da timidez, para fazer o que eu acredito que faz a diferença na vida das pessoas. É um propósito, né, Jane? Você trabalha muito com esse propósito, uma missão dentro do universo de vendas com o feminino, né? No ambiente mais feminino. Conta para nós um pouco dessa missão, dessa importância na tua vida, de trabalhar com mulheres, de trazer a venda, trazer essa parte comunicativa e até a disciplina, né? Porque vendas tá totalmente ligada a isso, né? Vendas sem comunicação e sem disciplina não funciona. Não funciona. Se disciplina lhe traz liberdade, e de fato ela traz, consequentemente, eu fazendo todos os dias o que eu tenho que fazer, que é a minha parte, por exemplo, gravar um story, gravar uma mensagem, qualquer coisa que a gente for fazer, todos os dias um pouco, tudo é questão de muito treino. Então, eu entendi que, por eu performar como eu performava na minha rotina, que foi desde sempre fazer atividade física e me cuidar, lógico que quando eu perdi minha mãe, eu entendi isso de outra forma, porque eu sempre fui a pessoa que vibrou muito no masculino, porque eu cresci ouvindo, tinha que ser independente, não podia depender de homem. E eu pensei, eu não quero que outras mulheres passem pelo que eu passei. Eu posso encurtar o caminho dessas mulheres. Sim. E como eu farei isso? Na área, né, de vendas, comercial, me comunicando, mostrando para elas que é possível, através da disciplina, fazer com que a tua comunicação e a tua venda aconteça. Porque uma realmente está ligada na outra. Uma está ligada à outra. Mas é o processo de você fazer todo dia um pouquinho, e a minha missão é muito, muito clara, né, que é ajudar as pessoas a prosperarem através da disciplina, da comunicação e das vendas, mas transformando a vida num todo. Porque eu vejo que mulher tem um fardo muito pesado para carregar. Ela se coloca como muito... Né? Não é que ela se coloca. A questão é que a gente sente que a gente precisa fazer muitas coisas. Eu preciso ser mulher, eu preciso ser empreendedora, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso ter um relacionamento. Então, são muitos fatores... Muitos papéis que a gente abraça, né? Exatamente. Impostos também pela sociedade, pelo contexto. E, que nem você falou, eu também sempre fui muito independente, muito cedo sendo independente. Só que se a gente não encontrar esse equilíbrio também, né? Muitas vezes a gente acaba se perdendo da gente mesmo. Com certeza. E eu vejo, até acompanho, né? E a gente tá mais próximo agora, que disciplina é um pilar que você vive, né? No teu dia a dia. Como na prática é ser uma mulher, dona de casa, esposa, mãe, empreendedora, usando a disciplina para isso tudo? Na prática, vivendo de fato. Por mais que eu não possa e não mostre tudo que eu faço. E fazendo o que tem que ser feito, né? Exatamente. Porque eu entendo que você querendo ou não, você vai fazer o que você se propôs a fazer. E quando eu ouço que eu preciso estar motivada para fazer o que eu me propus fazer amanhã, não vai acontecer. Não acredito em motivação. Eu acredito em ação, movimento. Quando eu levanto e vou fazer o que eu falei que ia fazer, porque se eu vou fazer, eu não preciso falar que eu vou para os outros. Eu simplesmente vou lá e faço. Então, eu faço por mim, aí entra total, que é o meu padrão de comportamento. Eu acordei, fiz o meu espiritual, fiz o meu treino, e aí sim eu posso cuidar dos meus, da minha casa, do meu filho, do meu marido. Estando bem, né? Estando bem. Por ter tido a perda da minha mãe muito jovem, eu entendi, eu era CLT, eu entendi e falei, não é por aqui o caminho. Para tudo, volta atrás, e o que tu nasceu, o que você quer fazer? E a disciplina muda a vida de qualquer ser humano. É você treinar para
para ter ela, como para outras coisas também. Ela facilita, deixa mais leve e você entende que você não precisa dar conta de tudo. E a disciplina, ela é algo que ela só depende de você, né? Tu não Ninguém vai depende fazer a de tua outras parte. pessoas para ser disciplinada, né? É uma coisa que tá no teu controle. Isso é libertador também, né? Com certeza. Mas quando tu tens um cúmplice, uma pessoa que te puxa, tanto o Facilita. parceiro quanto um personal, depende da área que tu queira, Sim, aham. você se compromete em público, fica mais fácil tu fazer. Uhum. Eu não preciso disso, apesar de Porque ter tu é. acompanhamento. Uhum. Eu não preciso de alguém me empurrando dizendo, você tem que fazer. Eu sei que essa é a minha parte. E ninguém vai fazer por É mim. porque você tem um perfil bem executora, né, Jane? Se você se propor a fazer, tu vai fazer. Com certeza. Mas claro que tendo um acompanhamento é muito mais fácil, né? Facilita. Facilita bastante, né? E eu percebo que muitas gente ficam nisso. Mas se você criar o hábito, uma hora tu vai conseguir fazer sozinho. Claro, com certeza. Internalizou, né? Você não acorda com vontade de fazer todos os dias. Ô, Jane, e me conta uma coisa. Tem algum... Se você puder compartilhar comigo, com a audiência, né? Um hábito que no teu dia a dia faz total diferença no teu desempenho. Assim, um hábito no geral que, cara, se eu não fizer isso no meu dia, eu percebo que o meu desempenho não é o mesmo. Tem algum hábito, assim, que você atrela? Isso aqui é fundamental no meu dia? Ao acordar, minha parte espiritual. Eu não abro mão do meu espiritual todos os dias. A minha comunicação com Deus é muito forte. Por isso que quem convive comigo e ouve eu falar que vai ser um dia incrível, eu já jogo isso para o universo e já está firmado aquilo, tudo fica mais fluido. Então, a minha parte espiritual, que daí vem espiritualmente. Porque as pessoas perguntam, como que tu performa? Começou a correr hoje e você hoje já performa, né? Com pouco tempo você já está performando. É a mente. É a mente. Mas a mente, ela está com o espiritual alinhado, está tudo alinhado. Então, isso eu não abro mão. Meu dia, se começar sem isso, realmente eu vou ter dificuldade em executar. Teu Eu vou me desempenho sentir, nas outras coisas que tem que fazer, ele já não vai ser o mesmo. eu vou sentir mais pesada, mais cansada, porque eu não conversei com o principal, o Espírito Santo. Não, ele não vai me guiar, porque é ele que me sustenta todos os dias. É Deus. E ele me mostra os caminhos e faz eu entender que adianta eu ter tudo e não ter com quem compartilhar, agradecer, porque, de fato, eu fui a pessoa muito executora por muitos anos, de fazer e não ter esses momentos de prazer, de parar, Então, quando eu alinhei espiritual, qualquer coisa ao redor, assim, começou a funcionar e falo para todas as pessoas que vêm até mim, Jane, estou contigo nisso. Falei, como está teu espiritual? Se teu espiritual não estiver alinhado, porque é no tempo dele, é na vontade dele, é a hora que você entender isso, as coisas vão começar a fluir. Eu acredito muito nisso também. Eu falo que, independente da religião, da pessoa, é você ter essa força, né? Porque imagina só se a gente não tiver esse algo maior, Deus. Se a gente for sozinha. É muito mais pesado, né? Do que você ter essa força, essa base, com quem compartilhar, com quem pedir um direcionamento, com quem pedir uma guiança no teu dia. E é através dele que ele vai colocar pessoas. A hora que tu comunica, fala, Senhor, essa é a minha vontade, mas qual é a tua vontade? Me direciona, me mostra um caminho. Ele mostra. Eu conheci você e vim até você por um movimento meu, mas eu já estava pedindo lá atrás. Quando eu busquei você novamente, foi uma resposta dele. Então, se for da sua vontade que Coloca. eu tenha essas pessoas na minha vida para me conduzir, porque eu preciso desse direcionamento, porque o teu eu já tenho. Então, eu vou fazer. Só preciso dos meios, então me mostra, me coloca pessoas, né? E é importante a gente... Por que é importante esses momentos de conexão, tanto com Deus quanto com a gente mesmo? Para ouvir. Ele vai mandar respostas. A gente falava hoje de manhã também, né? Quando a gente pede um direcionamento para Deus, ele manda. Só que se a gente tá nesse barulho de não parar, de não silenciar, de não respirar, muitas vezes a resposta vem e a gente nem viu. As pessoas passaram que era uma resposta, que era Deus colocando, e a gente não vê. Então, a gente não permite que chegue até nós, né, as respostas que a gente pede. É tudo através dele. Ele manda pessoas na nossa vida, muitas vezes, para nos dar paciência. Ele nos testa. Ele vai ver como que a gente vai se sair ali. Pediu paciência, não pensa que é bem assim. Vai vir pessoas ou situações para a gente aprender a ter paciência.
Com certeza. Ô, Jane, e aí comunicação, né? Atrelando isso, a sua comunicação com Deus, e esse é um dos pilares que você trabalha, né? E aí a gente percebe que existem muitas pessoas que têm muitas habilidades, que têm muito conhecimento, mas não são boas comunicadoras. O quanto tu acha importante ou por que tu acha isso é essencial para uma mulher se desenvolver nas vendas, no negócio, enfim, todas as áreas da vida, a comunicação? Comunicação acontece já quando você sai de casa, porque todo momento está acontecendo. Você comunica, por mais que às vezes tu nem fale, você está comunicando a tua expressão, a tua vestimenta. Às vezes não está comunicando aquilo que tu gostaria, mas está comunicando. E por mais que você acredite que eu não estou falando, mas você está comunicando. E você tem que entender o que comunicar e para quem comunicar. Porque comunicação nada mais é do que o que o outro entende. Então, vai ter dias que você vai falar coisas que você não, por emoção, que não deveria ter falado. Né? Mas, você falou. E você entende assim, eu vou ficar quieta porque eu não sei me comunicar. Eu estou usando as minhas emoções para falar coisas besteiras, enfim. Mas é tão importante, porque sem ela, nada. Já pensou? Se eu lá atrás ficasse pensando assim, eu não estou tímida, eu vou ficar quieta. Eu não vou falar nada. Eu não vou me posicionar. Eu vou ser só mais um. Tá? Então, as pessoas têm tanto para compartilhar, tanto para agregar, e elas têm medo. Porque elas querem o quê? Ser aceitas e se sentir pertencentes. Sim. Se eu falar isso, pode ser que eu me desconecte da pessoa. Então, quando você entende de pessoas, você entende de perfil, né? Entende as emoções, as feridas, aí tu se comunica melhor. Aí eu consigo entender assim, a necessidade dela é isso. Como que eu vou fazer? Porque comunicação não é abrir um microfone, não é abrir um vídeo, não é sair falando. Não é. É você entender o que falar naquele momento para quem você está falando. Qual o propósito disso, né? Porque algumas coisas não vai fazer sentido. Eu vou abrir, estou escutando a Simone, mas não faz sentido. Ok, mas ela comunica outras coisas em outros momentos que faz sentido. Mas se eu não fizer esse treino, esse movimento e esse compartilhar, eu nunca vou ser uma boa comunicadora. Eu vou ter que falar, porque se eu ficar quieta, eu vou deixar de abençoar a vida das pessoas. E não vou me satisfazer profissionalmente ou pessoalmente, enfim. Mas pensar sempre, vou falar, vou ter crítica. Sim. Não vou ser perfeita na fala. Mas eu estou fazendo. Eu estou fazendo. E eu estou me comunicando. Escuto muito das pessoas. Jane, eu não estava com vontade de ir para a academia. Eu vi que você foi, eu fui lá e fiz. Você falou alguma coisa que eu parei para pensar, era isso que eu precisava ouvir hoje. Mas se eu tivesse ficado quieta, não ia ter acontecido. Não teria ajudado. Porque eu estou sempre pensando, não tá bom assim. Mas eu não sei falar direito. Eu tenho vícios de linguagem. Eu falo rápido. Então, o comunicar abre porta para tudo. Se você não falar para as pessoas o que elas, né, às vezes precisam ouvir, ou naquele momento não faz sentido, mas porém assim, eu comuniquei e eu sei que vai fazer a diferença, não talvez nesse momento, mas lá na frente. Alguém vai ouvir aquilo que você falou e vai fazer sentido, né? Com certeza, mas eu tenho que estar preparada. E o estar preparada é ser você. E eu falo que muitas pessoas acabam não se comunicando, não falando sobre o seu negócio, não falando o que deveria falar, que vai ajudar outras pessoas, por insegurança, né? Por insegurança da crítica, muitas vezes. Então, se eu me fecho, se eu não falo, se eu não me exponho, eu também não recebo crítica. Só que aí, qual é a evolução que você está tendo? Então, eu encontro muitas mulheres empreendedoras que têm conhecimento gigante para compartilhar, que poderiam estar ajudando outras pessoas e não estão falando, não estão comunicando isso por medo, por insegurança, por medo da crítica, medo do julgamento. E isso é uma coisa que é inerente de quem vive, né? Você fazendo ou você não fazendo, você vai ser julgada, às vezes vai ser criticada, mas é o quanto você lida, como você lida com isso? E você é criticado por gente que não está fazendo. Porque quem está fazendo, ela diz, nossa, ela está se desenvolvendo, está crescendo. Então, eu olho sempre muito para isso. Se eu faço melhor, se eu estou julgando alguém, eu vou lá e faço eu. Mas por que eu vou criticar se eu não estou fazendo? Isso realmente acontece com as pessoas mais próximas da gente. Então, por isso que a gente tem que fazer movimentos, comunicar para as pessoas que você muitas vezes nem conhece, mas que em algum momento vai conectar e vai dizendo, ela fez a diferença para mim naquele dia, eu precisava ouvir ela. Eu lá, quando eu comecei, né, a fazer esses movimentos de rede social, de compartilhar, eu lembro que muitas pessoas até criticavam, sabe? Assim, pessoas bem próximas, não é que criticavam, era aquela brincadeirinha sem graça, sabe?
E quando você está começando, às vezes a pessoa tá ali, ela sabe que ela precisa começar a fazer algum movimento, falar, se comunicar, e aí vem uma pessoa e desmotiva. Se ela não tá bem preparada, muitas vezes ela desiste, né? Então, é entender quem é a pessoa que tá criticando, né? Quem é essa pessoa? Ela faz melhor? Ela tá fazendo? Por que ela tá me criticando? Por que isso me abala? Hoje, eu, Simone, não me abala mais em nada. Mas lá no início, ainda que eu tinha uma pessoa, né, me acompanhando, que me direcionava, e eu sabia o meu propósito para aquilo. E eu lembro que, assim, ao mesmo tempo que vinham essas brincadeirinhas, essas gracinha e que me desmotivava, às vezes tinha uma pessoa que dizia, nossa, Simone, isso que tu falou fez sentido, me ajudou. E era isso que eu me apegava. Ok, se teve 100 pessoas que ouviram e para uma agregou, fez com que aquela pessoa, por exemplo, no teu caso, eu me motivei a começar a correr, a começar a fazer um exercício físico, pronto. Tá aí já. Que basta, né? Que basta, porque, que nem tu falou, muitas vezes as pessoas estão criticando, não é sobre nós, é sobre elas. Às vezes o fazer do outro incomoda. De tipo, quando eu critico, por exemplo, a Janiele, nossa, mas todo dia ela tá na academia. Nossa, mas todo dia ela tá correndo. Nossa, mas pra que isso? Precisa disso? Não é sobre a Janiele. É sobre o porquê que eu tô me incomodando da Janiele fazer isso na vida dela. Será que eu tô fazendo o mínimo por mim, pela minha saúde? É sobre isso. É sobre isso. Por que me incomoda o fato da outra pessoa estar todos os dias gravando vídeo, falando sobre isso, sobre aquilo? Será que não diz mais sobre mim, sobre aquilo que eu não estou fazendo na minha vida ou no meu negócio? Sempre será assim. Sempre será, né? E aí, Jane, a outra parte fundamental dos negócios e da vida é a venda, né? Porque mesmo que tu não venda nada, tu tá vendendo, né? Tá vendendo a tua imagem, tá vendendo o teu tempo, tá vendendo o teu posicionamento. O quanto, eu falo que a venda, ela é a alma de qualquer negócio. Então, às vezes, tu não tá vendendo um produto, mas se não tiver uma venda efetiva, não tem negócio que se sustente. Como que tu vê a venda? Como que você encara... Porque muitas pessoas que têm até um certo... Eu escuto muito isso. Se eu pudesse delegar a parte da venda, eu delegava. A venda, para mim, é um desafio. Eu vejo que você não tem problema com isso, nem eu. Como que você desmistificou isso? Ou sempre foi natural para você? Quais foram as etapas do vender? Como que hoje você traz isso com tanta naturalidade? Vender não é uma questão de dom. É treino. Você precisa treinar para fazer isso. Uhum. Mas o treinar é pensar que eu sair, eu abrir minha boca, eu estou vendendo a minha imagem, minha opinião, minhas ideias. Uhum. E como eu comentei no início, sem perceber, sem ter uma perspectiva de visão de futuro, a minha mãe fazia isso. Implantou já essa... Ela ficou aquela sementinha lá. Uhum. E eu, por muito tempo, enquanto ainda estudava no ensino fundamental, ensino médio, eu já fazia vendas. Com 15, 16 anos. E eu entendo que você pode não dar certo em nada, muitas vezes, mas entender que hoje, se eu perder tudo, se eu arrumar um saquinho de água com 12 águas e sair no semáforo, qualquer lugar para vender, eu vou fazer dinheiro. Uhum. Eu vou fazer acontecer. Quem vende nunca vai ficar desempregado, né? Nunca vai ficar sem dinheiro, né? E quando as pessoas entenderem que vender é tão honroso quanto comprar, elas vão se soltar quanto a isso. Porque sem venda nada acontece. Uhum. Nenhuma empresa se mantém. Eu ter aversão à venda, eu vou ser limitada. Uhum. E muitos estar limitada é não ter o cumprimento de objetivos, sonhos, realizar. Uhum. Porque quando você tem o teu salário fixo, que não é que seja ruim, não é, óbvio que não. Quem está empregado e nasceu muitas vezes para ficar lá, às vezes você não pode querer tirar as pessoas do lugar que elas estão. Sim, a gente precisa também dessas pessoas, senão né? as coisas não rodariam. Mas entender que ela poderia fazer um extra com uma venda. Né? E ter várias fontes de renda. Não se limitar àquele salário, né? Eu vejo hoje muitas pessoas buscando uma segunda fonte de renda, que é o mais inteligente, né? É você não depender apenas de uma fonte de renda ou de um canal de recebimento de dinheiro. E mesmo quem tem um negócio e que tem os seus vendedores, enfim, você tem que saber vender. Com certeza. Você tem que saber vender. Para mim, é inadmissível uma pessoa ter um negócio e ela dizer que eu tenho um negócio, mas eu não quero vender. Mas e se, por exemplo, hoje tu perdesse a tua equipe de vendas, teu negócio para de funcionar porque tu não gosta da venda? É o que eu falo
Sempre. A questão da comunicação. Se eu comunico que eu não sei vender, que eu tenho aversão a vendas, que vendedor é chato, de fato, tu vai acreditar naquilo. Eu já comuniquei. Mas quando você entende que é na venda que tudo acontece, que é na venda que você conhece pessoas, você faz maiores movimentos e que tu rentabiliza mais, as coisas vão fluir. Eu tenho o exemplo do meu esposo. Ele está formado há anos, ele é engenheiro mecânico. Mas há 9, 10 anos ele foi para a área comercial. Olha só. É onde teve os maiores resultados, está tendo os melhores resultados, porque está vendendo o que conhece. É muito mais fácil, o caminho fica menos desafiador. Eu tenho autoridade, tenho propriedade para vender o que eu conheço. Se eu não uso, eu não consigo falar com propriedade. Eu posso até entender ali as informações técnicas, mas se eu não usar, não fazer uso, não viver aquilo, não vai rodar. Então, a venda para você se desenvolver, para acontecer, para você tomar gosto, é você, né, utilizar o que tu vende, os teus serviços e acreditar realmente no que tu faz. E é uma coisa que a gente desenvolve, que a gente falou, não é uma coisa que você nasce pronta para venda. E aí, muitas vezes, falando nessa questão de desenvolver uma renda extra, uma outra profissão, muitas pessoas sempre foram da área administrativa, da área mais burocrática, né? E nem se permitem experienciar algo. Já colocam já tem talvez essa crença enraizada de que, nossa, vendedor é chato, sabe? Aquelas coisas que a gente ouvia lá antigamente, ou vendedor de telemarketing, essas coisas que, né, existe sim, mas que nem toda venda precisa ser dessa forma, né? E o quanto, às vezes, você se surpreende. Quantas pessoas a gente vê, tipo, cara, não achei que eu ia ter habilidade com isso. Mas para você vender, você precisa gostar de se comunicar e gostar de pessoas. Tu gostando de pessoas e sabendo se comunicar, a venda, ela vai acontecer. Ela vai acontecer com naturalidade. Falou do teu marido, eu também tenho esse exemplo em casa, né? O meu marido, ele é técnico de segurança de formação. E na pandemia, ele foi demitido. Na pandemia, ele perdeu o emprego e naquela época ninguém estava contratando nessa área. E surgiu uma oportunidade. Mas uma oportunidade assim, de tipo, ó, tá aqui uma região que não tem cliente nenhum, tá aqui o material, se tu quer. E ele, na época, não tinha, a opção era entender, e tá aí há 5 anos. E, cara, hoje a gente olha, e ele mesmo fala, né? Se não tivesse acontecido uma pandemia, que foi a coisa mais horrível que aconteceu, ele estaria até hoje lá, limitado a um salário de, sei lá, 3, 4 mil reais. Que não tem nem comparação com a realidade que ele vive hoje. Só que ele se desafiou. E ele percebeu que ele gosta disso. Então, ele tinha era totalmente o oposto do que ele fazia. Mas ele gosta de pessoas, ele gosta de conversar, ele gosta de se comunicar. Então, você entender o produto que tu vende, né? Gostar daquilo, porque realmente se fosse uma coisa que não fizesse sentido para ele, talvez ele não ia se sair tão bem. E se desenvolver. Conhecer pessoas, entender o que eu preciso melhorar. Então, a venda, ela acontece com muito mais naturalidade quando tu tem essa habilidade, né, de se comunicar, quando você... Mas vão ter coisas no meio do caminho que tu vai se aprimorando e você vai desenvolvendo e vai acontecendo naturalmente. Então, muitas vezes as pessoas colocam essa aversão à venda por não se permitir, né? Não se permitir vivenciar, talvez, uma experiência de venda. E pode, muitas vezes, surpreender. Quando você compra algo e tu gosta, tu fala bem. E daí, quando a pessoa fala para mim que não sabe vender, eu falei, você já está vendendo para os outros, você está indicando, você poderia estar faturando com isso. Mas precisa muitas vezes acontecer episódios que nos tirem né, dessa zona de conforto e façam que a gente experiencie. Se você nunca experienciou algo, você não pode falar sobre. Eu sempre comuniquei que eu não gostava de correr sem mesmo ter começado a correr. E fui lá e comprovei que é a coisa mais incrível que eu já fiz até hoje. Que eu gosto hoje, que é libertador. Lógico que vem muito uma questão, né, de hormônio, liberar dopamina e tudo mais. Sim. Mas a venda, só quem faz, quem entende que você realizou um desejo, né, tirou uma dúvida, solucionou um problema que a pessoa tinha com o que você está oferecendo. Então, por que não faturar com isso? Deixar que outros façam no teu lugar. Você está deixando de rentabilizar. Sim. E eu falo que a venda é isso, né? É você oferecer uma solução para um problema ou para algo que a pessoa precisa. Então, é uma coisa boa, né? Às vezes as pessoas pensam, mas por conta daquela idealização lá do vendedor chato. Você resolve o problema de alguém.
vendendo o teu serviço ou o teu produto, você está resolvendo o problema de alguém. Então, começa a olhar para uma outra ótica, né? E o vendedor chato é porque você está se relacionando com esse tipo de pessoas. Então, quando você tem um outro ambiente e outros ciclos de amizades e de contatos, você entende que tem pessoas que nem falam sobre o produto e vendem. Porque elas criam conexões. Eu vivo isso. O meu produto é a última coisa que eu falo. Sim. Porque eu uso e porque eu demonstro, enfim. Eu falo que é bom e a gente tem que criar tanta autoridade e propriedade que você acontece naturalmente. Com certeza. A pessoa compra. Mas a venda é libertadora. A venda faz você alcançar resultados, não lugares. Tem um limite, né? Não tem uma limitação para quem vende, né? Não tem uma limitação. Não tem. É só a limitação que você colocar. Ô, Jane, e eu sei que tem muitas mulheres que talvez estão assistindo que têm ainda esse medo, esse bloqueio quanto a vender o seu serviço, o seu produto. Que conselho tu daria para essas mulheres que ainda sentem medo, vergonha, alguma coisa negativa em relação à venda? Se você acredita no produto, no serviço que tu oferece e tu sabe do teu potencial, da tua condição, não pense, né, e não aceite que as pessoas vão colocar preço, valor no que você sabe fazer. Não tenha medo de oferecer o que você sabe que é boa naquilo. Você vai encontrar os clientes certos para isso. Às vezes, você recebe um não, você já se desmotiva, mas por que não? Você vai receber 10, 15, 20, 100 não, mas o sim vai acontecer. Porque quando você fala com paixão, com amor, daquilo que tu faz, daquilo que realmente faz sentido na tua vida, a venda acontece. É uma coisa fluida e tem que ser fluida. Então, a gente destrava fazendo. Não tem outra forma. Não tem outra forma, né? Jane, eu sei que tem novos projetos vindo por aí, né? Dá para ver nitidamente em você que falar sobre disciplina, sobre venda, sobre comunicação é algo natural para você, porque é o que você vive na tua vida. E sabendo disso, né, que isso é uma necessidade, que existem muitas mulheres empreendedoras que têm dificuldade nessas áreas, você também está pensando num movimento novo aí para agregar na vida dessas pessoas, inclusive já tem até data marcada, nem estava no script isso, mas fala um pouquinho para nós qual que é a tua ideia, a tua missão em relação a isso, né? Como levar para outras mulheres isso? Eu tenho algo bem firme na minha mente sobre a questão de quando mulheres se unem para fazerem as coisas acontecerem, elas acontecem. Eu percebo que o meu prosperar, o meu conquistar, foi de muitos anos fazendo, executando. E eu entendi que eu preciso prosperar na vida dessas pessoas, dessas mulheres. Eu preciso fazer esses movimentos para fomentar o negócio de muitas mulheres de diversas áreas. E a gente estar juntas, mensalmente ou semanalmente, enfim, o processo vai, no desenrolar, a gente vai definir como a gente fará isso, vai fazer a diferença. Porque existem muitas pessoas boas no mercado. Eu percebo isso. Só que elas não conseguem se vender, porque elas não têm relacionamento. As pessoas não confiam porque a pessoa não está no ambiente que sustenta elas. Então, vai ser um movimento para tirar dúvidas, para crescimento, para troca, para que a gente também possa aprender com os erros dos outros, porque sabedoria é isso, aprender com os erros dos outros, inteligência é aprender com os próprios erros. Então, eu não vou fazer dessa forma. Hoje mesmo, uma pessoa veio para mim assim, no nosso café, e disse para mim, eu vou anotar teu telefone, eu quero me desenvolver em vendas e tal, e eu penso em abrir uma loja física. Eu falei para ela, não faça isso. Não tem necessidade. Se você se posicionar diferente da forma que tu faz hoje, né? Teu trabalho online, vai acontecer. Porque se tu se prender num espaço físico, muitas vezes tu não queria estar lá, não podia estar lá, abrindo e fechando, e até custear. Porque quanto tu tens que vender a mais para custear os custos de aluguel e tudo mais. Onde o online proporciona tudo isso, né? Então, dar esses direcionamentos, como você me dá, a gente poder proporcionar para outras pessoas que muitas vezes não conseguem investir numa mentoria. Sim. Mas elas podem estar em lugares que vai orientá-las a como ter uma empresa, né? Importância de sustentar bem o CPF primeiro, para depois criar um CNPJ, porque eu vejo assim muita misturança nisso. As pessoas não têm autocontrole, fazem um bolo que tudo é uma coisa só e não é. Sim. Então, mostrar para elas que sim, com os nossos movimentos, com o nosso conhecimento, elas vão destravar. Porque, volto a dizer, existem muitas profissionais
gabaritadas no que fazem. E elas não têm clientes. Então, ali, fechadinhas, né? Eu acredito muito nesse poder da ambiência, né? Hoje de manhã a gente estava num café, num encontro aí das mentoradas. E é incrível como, às vezes, a tua fala já conecta com outra pessoa, que é aquilo que outra pessoa precisava ouvir. Então, esses movimentos de mulheres, de estar nesses grupos e essa ambiência fortalece muito. Porque, às vezes, a pessoa ali, ela tem um grande conhecimento, tem um ótimo trabalho, um serviço muito bom. Só que ela vai se aconselhar, às vezes com pessoas da família ou amigas que estão na CLT, por exemplo, que não entendem do negócio. E aí, às vezes, os comentários acabam desmotivando. Então, por isso que não estou falando que não é para comentar com as amigas, nada disso, mas tenha um ambiente que agregue para você enquanto profissional. Tenha um ambiente de pessoas que estão na mesma jornada, buscando um crescimento, buscando se desenvolver aqui e ali no digital. E ali mesmo, eu gosto desses grupos de mulheres, que dentro do meu grupo de mentoria mesmo, eu tenho mulheres de todas as áreas. Então, o quanto uma pode fortalecer a jornada da outra. Então, eu tenho as contadoras, aí eu tenho outra que é psicóloga, daí tem outra que vende tal coisa, uma que trabalha com drenagem. Então, dentro desses grupos mesmo, existe esse network, uma fortalece a outra, uma consome da outra e uma aprende também com o que a outra já fez. Então, eu, Simone, comecei a fazer um evento presencial. Já teve várias das minhas mentoradas que criaram esses eventos presenciais, porque eu posso direcionar dos erros e dos acertos. Então, o quanto você aprende com as experiências do outro, quanto você se permite estar nesses movimentos, nesses grupos, que muitas vezes vão te deixar desconfortável, porque aí tu vê pessoas que estão se movimentando e isso te puxa. Então, o fato de você ficar desconfortável com aquela colega ali que, nossa, ela, apesar de tudo, né? Porque às vezes a gente usa as desculpinhas, de tipo, eu tenho um filho pequeno, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não tenho tempo. E aí você senta com alguém que talvez tem mais dificuldades que você e está fazendo mais do que você. Então, isso também é para te tirar um pouquinho da tua zona de conforto, da tua conformidade. De, é isso que eu posso agora. Então, parabéns por essa iniciativa, né? De trazer isso, né? Para a tua cidade. Tu é de Joaçaba, né? Isso. E muitas vezes é um gatilho. Uhum. É uma virada que falta. Sim. Porque como eu falo sobre disciplina e vivo isso, às vezes ela tem a comunicação até, ela tem o conhecimento da venda, só que ela não tem disciplina para fazer executar. Uhum. Ela não faz lá de que, ela hoje eu não vou fazer. Ela nem sabe que ela precisa, ela nem sabe que isso poderia melhorar muito. Então, às vezes, você faz da melhor forma que tu sabe fazer. Mas esses ambientes vão te mostrar que talvez tem formas diferentes de ter um resultado melhor. Com certeza. Ô, Jane, e tem data já certinho? Como é que tá esse movimento? Nosso primeiro encontro vai ser no dia 17 de junho. A gente vai reunir aproximadamente 40, 50 pessoas, mulheres empreendedoras. Teremos uma advogada especialista em microempresas, empresas, né, que hoje já tem uma plataforma. Não posso dar muito spoiler porque ela vai fazer o lançamento ainda. Mas nós teremos um ambiente que sustentará as pessoas em seus negócios e desenvolverá elas nos seus nichos para que elas consigam se vender. Porque realmente prosperar nos seus negócios, né? Realmente está faltando um pouco disso, a desorganização e a comunicação, muitas vezes dizer que não tem tempo. Por quê? Quanto mais coisa tu faz, mais tempo tu tem para fazer. E mais produz. Mas a pessoa que fala que não tem tempo é a que menos produz. Porque ela está enrolada com outras coisas. Né? Não está organizada, não tem alguém direcionando. Se não pode ter uma mentoria particular, né, individualizada, então ela vai ter esse grupo para sustentar. Nós vamos ter a comunidade, nós vamos ter acompanhamento, vamos ter trocas. E temos aí o intuito de fazer mensalmente. Perfeito. A gente vai fazer esse lançamento. E no decorrer aí, com certeza a gente vai ter outros tipos de movimento. Mas eu achei muito interessante, porque aqui vocês fazem muito disso e a gente precisa contribuir. Agrega muito, né? Contribuir na vida dessas pessoas, porque a gente cresce com o conhecimento delas também. Conhecimento é uma coisa que só é válido se você compartilha. Não precisa guardar só para você. Não precisa ser egoísta ao ponto de dizer o que eu sei, eu quero guardar só para mim. Compartilha, porque o fato de você compartilhar, tu também vai aprender. Aprende 2 vezes. Eu falo, cara, eu aprendo tanto com as minhas mentoradas. Primeiro, porque elas são de áreas diferentes da minha. E mesmo quando é uma pessoa que é uma mentora, cara, eu aprendo muito trocando.
isso acontece com todo mundo, porque você ouve uma dificuldade que talvez é uma dificuldade tua que tu nem sabia que tinha. E enquanto você cria a solução para uma outra pessoa de outra área, tu pensa, como que eu posso adaptar isso dentro da minha realidade? Como que eu posso melhorar aqui as minhas funções com isso que eu acabei de gerar para outra pessoa? Então, compartilhar é muito bom, faz a gente crescer muito. Porque muitas vezes a gente escutou, aprendeu de uma forma e ficou daquele jeito. E eu penso que eu não posso mudar. Tem que ser assim. Né? E o mundo de vendas é dinâmico. A gente precisa estar se aperfeiçoando. E ainda hoje eu escuto muito onde eu vou. A comunicação dos vendedores de uma forma muito errada. E elas não conectam, elas não trazem as pessoas. Vamos dar um exemplo. Você entra no ambiente, as pessoas perguntam, posso te ajudar? Eu sou uma pessoa que saio correndo quando escuto isso. Porque eu não estou doente para ela me ajudar naquele momento se eu estou indo comprar alguma coisa. Mas eu ensino, né, sempre para minhas líderes, minhas consultoras, que você precisa chamar, além de tudo, a pessoa pelo nome e perguntar por que trouxe ela até ali, né? O que eu posso contribuir com ela, mas não o que eu posso ajudar. E eu vejo que isso é muito engessado. Muito engessada, né? E daí eu penso, mas eu faço isso. Será que é por isso que o meu negócio não está fluindo? Pode ser. Ela faz porque ela achava que era certo, né? Porque ela não quer se apresentar. Ó, meu nome é Janiele. Como que é o seu nome? Fulano de tal, seu João. O que ele trouxe aqui hoje? Entende? Então, a comunicação, detalhes, são né? detalhes. Chama pelo nome, nada de flor, nada de querida, nada de anjo, porque isso desconecta. Tem gente que não gosta. E volto a reforçar. Quando você conhece o perfil do cliente, porque nem todos podem ser atendidos da mesma forma. Justo. Então, quando você bate o olho na pessoa, você tem esse conhecimento, e para isso, lógico, a gente precisa fazer movimentos de investimento. Estudar. Autoconhecimento, fazer processos. Conhecer pessoas, né? Eu levei anos, estudei anos, fiz Dale Carnegie, fiz Enneagrama, fiz método CIS, fiz método Destiny, e fui aprimorando, fui entendendo que eu precisava me comunicar de acordo com o que a pessoa espera de mim. É um ponto bem interessante sobre a comunicação, né? Porque às vezes as pessoas acham que comunicar é falar muito. Não necessariamente. Às vezes a pessoa quer que você só ouça ela. Ela nem foi lá para nem comprar nada, mas ela vai comprar porque você ouviu ela. Então, ter esse feeling, mas facilita e encurta o caminho você conhecer de pessoas e de emoções. Porque assim como tem pessoas que são mais detalhistas, que são mais analíticas, e você precisa conversar muito, explicar em detalhes, tem aquela pessoa, Janiele Simone, que é mais direta. Então, se eu for num lugar comprar alguma coisa e essa vendedora não entender brevemente conversando comigo que o meu perfil é mais praticidade, e ela começar, meu Deus, contar uma história, não sei o quê, eu já me desconecto, entendeu? Porque eu já quero sair dali. Então, eu gosto de praticidade. Então, minimamente, pra gente ter uma venda mais tranquila, mais efetiva e encantar o cliente, você precisa conhecer o cliente. Claro que às vezes tu não vai conhecer em 1 minuto, mas às vezes tu fazendo algumas perguntas já começa a entender. Será que é uma pessoa mais prática? Será que é uma pessoa que precisa de mais detalhes? Porque se da mesma forma, eu que sou prática, né? Sou muito prática e muito objetiva. Eu vou atender uma pessoa ali para explicar sobre a minha mentoria. E eu vou muito direto ao ponto, eu não vou conseguir conectar com ela. Porque ela precisa de mais detalhes, ela precisa que eu mostre mais como funciona, que eu traga mais exemplos, mais feedbacks, nananã. Porque é uma pessoa que provavelmente é mais analítica e precisa de mais detalhes, assim como a Janiele, né? Simone, é assim, 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 é isso que eu preciso, é isso que tu tem, pronto. Porque é uma pessoa mais prática. Então, você entender minimamente o perfil da pessoa que tu tá falando vai fazer com que você seja mais certeira na venda, né? Por isso que é importante demais esses movimentos. Você tem insights, eu estava fazendo assim, mas ela está fazendo, eu vou testar fazer assim. Eu vou me treinar para isso. E volto a falar de treino. É treino, é fazer. Porque você está tão acostumado a fazer de um jeito que você pensa, eu não vou conseguir. Vai, porque você vai ter que treinar, vai errar, vai voltar atrás. Então, o movimento é para isso. Esses encontros serão para isso. Esse desenvolver é uma das minhas missões, desenvolver pessoas, transbordar as pessoas. E eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Ser e tudo conecta, né, com aquilo que você defende. Então, como tu falou ali, tudo é treino. Para tudo, né, Jane? Quando você começou a correr, era fácil como é hoje? Né? Quando você começa a desenvolver, gravar um vídeo, é fácil? Não, mas se você for disciplinada, ao longo do caminho, você vai melhorando. Ah, eu não vendo, não sei vender. Primeiro que para de falar isso.
né? Para de falar que tu não sabe vender o que tu não gosta de vender. Segundo, começa. Talvez na primeira cliente que tu for atender, na primeira tentativa, não vai sair tão bom quanto você gostaria. Mas nesses movimentos, olhando para pessoas que você admira, que vendem muito bem, modelando pessoas, com certeza, se você quiser, você vai se tornar uma ótima vendedora. Uma ótima Você comunicadora. faz a venda ser natural quando você conhece o teu cliente. Começa a ser algo leve, porque você não está empurrando goela abaixo. Isso mesmo. Tem que ter, porque a pessoa está lá porque ela precisa comprar. Ela precisa solucionar um E problema ela só dela. vai comprar se ela se sentir segura em comprar de você. Então, às vezes, a gente perde vendas pelo fato de não entender o que de fato o cliente quer comprar. O cliente pode vir certo para uma compra, mas se você não souber como entregar para ele aquilo que ele gostaria de comprar, você perdeu a venda. E sempre fazer perguntas. Perguntas em cima. Ele te faz uma pergunta, você devolve outra pergunta. Faz pergunta porque a pessoa vai se entregando no que ela quer. Você vai conhecendo ali, Porque pegando os detalhes, né? Às vezes tu escuta, não, e a primeira objeção, parei. Não vou falar mais nada porque a pessoa não quer. Mas quando tu vai fazendo perguntas, vai fazendo a pessoa vai te responder o que ela quer. É porque assim, ó, se a pessoa chegou querendo comprar uma coisa e você desistiu na primeira tentativa, ou se a pessoa comprou, não é uma venda que você fez, é uma venda que a pessoa fez. Ela comprou de você, não foi você que vendeu para ela. E existe um dado, né, que as pessoas não compram na primeira vez. Nós temos esse... Olha pra gente, né? Quantas vezes você pesquisa antes de comprar um telefone? Quantas vezes você pesquisa antes de comprar um eletrodoméstico? Então, não é no primeiro contato, às vezes, que a venda vai acontecer. Mas o vendedor, ele sabe também como contornar isso, como entender, como fazer esse follow-up que a gente fala, de entender o que falta para a pessoa comprar, para concretizar essa venda, né? Então, o vendedor que ele aceita um não de cara, ele ainda tem um chão para evoluir, né? Por isso que a importância desses pilares. Sim. Quando eu tenho disciplina de falar com 10 pessoas todos os dias, isso é comunicação. Lá a venda pode não acontecer naquele momento, mas a pessoa diz, ela não esqueceu de mim. Uhum. Ela continua me chamando. Mas ela sabe o que eu preciso. Porque, às vezes, a gente recebe muito isso. Sim. No dia a dia. Mensagens de comprar uma lavadora. A gente não precisa. Agora. Mas, assim, a pessoa também não conhece o nosso perfil. Uhum. Então, a gente quer facilitar esse movimento para essas pessoas, para que elas consigam vender mais, de forma mais leve e satisfazer as pessoas. Porque não tem nada melhor do que você vender sendo pelas indicações que você teve. Nossa. Hoje eu me sustento assim. Eu nem divulgo mais tanto Mary Kay, mas é algo que eu se sustenta porque é muitos anos fazendo. Eu posso estar fazendo o que eu quiser, onde eu quiser. As pessoas pedem para mim, porque elas entendem que eu vou solucionar. Se eu não atendo, eu sei o que ela precisa, alguém vai atender. Então, isso é uma construção, é um processo. Então, vai entrar sempre a disciplina. Todas as minhas clientes que já compraram alguma coisa de mim, até hoje, nesses 13 anos, no seu aniversário, elas recebem meu parabéns. Não é automático. Uma mensagem automática. Eu chamo elas. Elas olhar ano após ano que passa, as mensagens são todas diferentes. Todas. Elas podem ter comprado um batom de mim. Elas sempre vão receber. Tá ali na tua base, né? Isso é organização. Isso é uma pessoa disciplinada. Isso. É mantê-las. Elas, meu Deus. É uma vez e a menina nunca esqueceu do meu aniversário. Às vezes, meu marido esquece meu aniversário, mas a menina não. A Janiele não esqueceu. Entende? Então, relacionamento, né? Venda é isso, né? E é o que talvez faça com que o dia da pessoa seja melhor. Assim, isso é importante. Porque se a gente quer ser aceita e pertencente, quando alguém lembra da gente, o que acontece? Nossa, é o diferencial. Eu posso não comprar de ti, mas eu sei quem vai comprar de você. Perfeito. Jane, fala uma frase, se tu pudesse resumir a tua jornada, né? Trazendo esses pilares, disciplina, comunicação e vendas, como você resumiria, assim, a tua jornada? Alguma frase impactante aí? Tenha o hábito do progresso. Melhorar todos os dias. Você consegue. Vencer os outros é difícil, é desafiador. Mas vencer a gente mesma é muito mais. Então, o que a gente tem que fazer todos os dias? Fazer a nossa parte. Mas um pouquinho por vez. Não queira dar saltos grandes. Não é assim que as coisas acontecem. É gradativamente. É fazendo com vontade ou não. Querendo ou não. Fazendo o que tem que ser feito. Eu vou fazer. E ponto final. Maravilha. Jane, obrigada pelo seu compartilhamento. Tenho certeza que agregou
na vida de todas as mulheres que estão assistindo aqui. E eu espero que esse evento seja grandioso. Estarei lá presente em algum deles. E que muitas mulheres empreendedoras sejam impactadas com esse teu movimento. Parabéns pela dedicação e pela ousadia, né, de dar esse passo. Porque, como tu falou, tu já tem o teu negócio, mas você quer transbordar na vida de outras mulheres, gerar essas conexões, e isso é muito importante. Então, obrigada por esse movimento, obrigada por me escolher como sua mentora. Eu sou muito feliz de ter pessoas como você, que são pessoas que realmente querem fazer a diferença, né? Que têm uma missão e que não se conformam de, tá bom, isso aqui tá bom pra mim. Como eu posso ajudar mais pessoas? Como eu posso transbordar isso na vida de outras pessoas? Então, obrigada por me escolher, obrigada por estar aqui, obrigada por se desafiar. Foi lindo, foi incrível. Gratidão mesmo. Sou eu quem agradece pela oportunidade. É uma honra, de fato, estar aqui. Ter você me mentoreando, me direcionando, está sendo transformador. E eu tenho certeza que faremos muitas coisas juntas ainda e vamos impactar a vida de muitas mulheres, porque a gente precisa, mas elas também precisam. E o segredo é ter um coração ensinável, aprendendo todos os dias algo novo. E ter direcionamento, tendo de Deus e de uma mentora, fica tudo mais fácil. Obrigada. Sensacional. Gente, esse foi mais um podcast inspirador do Mulheres de Impacto. Fique ligadinho que toda semana histórias incríveis como essa da Janiele estarão presentes aqui. Até mais.